No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, pessoal. Hoje, 1º de abril de 2024. É verdade que o nosso programa Rádio de Bolso já está no ar. E o nosso primeiro assunto de hoje está lá no portal da Agência Pública, uma agência de jornalismo investigativo que traz um assunto delicado referente à publicidade ilegal de cigarros. Trata-se da distribuição gratuita de cigarros de palha fabricado por diversas indústrias de médio porte do tabaco. A reportagem destaca as ações da empresa Palheiros Paulistinha, usando as redes sociais, tal, né, para tentar atingir principalmente o público jovem. Então essa empresa aí, segundo reportagem da agência pública Palheiros Paulistinha, ela usa a seguinte estratégia: distribui cigarros de graça em festas, principalmente essas festas de sertanejo universitário, e assim cria uma nova legião, pelo menos é a tentativa, né, de usuários dependentes químicos do cigarro. Então os detalhes desta reportagem, que na verdade é uma denúncia que possivelmente o Ministério Público deve apurar, sobre aliciamento de jovens para o tabaco a partir da distribuição gratuita de cigarros de palha em festas, essas festas de sertanejo universitário. Então esse é o primeiro assunto trazido aí pela Agência Pública. Agora escuta aí uma coisa curiosa que eu trouxe lá do portal da Deutsche Welle. Um estudo realizado na Alemanha sugere que pessoas solitárias tendem a concordar mais com teorias da conspiração, autoritarismo e violência. Esse estudo está lá então no site da Deutsche Welle Brasil. Segundo um levantamento oficial, a Alemanha tem pelo menos 12 milhões de pessoas que se sentem solitárias, né? E os movimentos extremistas viram nesse povo todo, nesse público, uma oportunidade de investir politicamente, aponta esse estudo. Então aí, usando redes sociais, acolhendo, colocando um discurso extremista, sabendo que essas pessoas solitárias, segundo esse estudo, são mais propensas a acreditar em teorias da conspiração, autoritarismo e o emprego da violência, inclusive para a derrubada dos regimes democráticos. Isso, segundo o estudo, tem ameaçado o regime democrático alemão, pois os extremistas têm exatamente um discurso nessa linha para atrair pessoas solitárias. Então tá aí, esse provavelmente não é um caso só da Alemanha, né? O mundo inteiro vive esse processo de incitação à violência, de fabricação em série de teorias da conspiração. A gente viu muito isso no período da Covid-19 e nos movimentos aí, né, que tentam derrubar regimes democráticos no mundo afora, inclusive no Brasil. E falando em política, falando no Brasil, vamos falar aqui de um assunto, que é o golpe de 1964, na passagem dos 60 anos desse golpe militar que instaurou a ditadura militar no Brasil. O Supremo Tribunal Federal já tem 3 votos contra a tese que defendia a interpretação de que as Forças Armadas seriam o poder moderador constitucional. Corre no STF o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra esta tese.
O placar de votação nesse sentido está 3-0. Já votaram o relator da matéria, o ministro Luiz Fux, o presidente do Supremo, Roberto Barroso, e o mais novo ministro da Corte, o ministro Flávio Dino. Em seu voto, Dino reforçou que não existe na Constituição o tal poder moderador, que muita gente no Brasil, vários grupos apelavam para o artigo 142 da Constituição. Na verdade, só existem 3 poderes constitucionais, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Agora eu trago aqui um relatório da ONU sobre resíduos alimentares e a fome no mundo. O relatório é chamado de Índice de Desperdício de Alimentos, este relatório deste ano de 2024 da ONU. É um relatório lá do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado PNUMA. Então esse relatório diz o seguinte, ó. O mundo joga fora 1 bilhão de refeições por dia, enquanto 783 milhões de pessoas passam fome. Esse estudo, ele mostra essa questão que a humanidade enfrenta, principalmente da insegurança alimentar. Então tá aí o relatório sobre a fome no mundo, 1 bilhão de refeições jogadas fora, principalmente os chamados resíduos alimentares, né? Restaurantes, são nas casas. Então o mundo deixando de alimentar as pessoas porque muita gente desperdiça alimentos, aponta esse novo relatório das Nações Unidas. Agora vamos falar de cinema. Eu fui lá no Nexo Jornal e busquei aí um ranking de cinema bem legal que é feito pela plataforma online chamada IMDb, que é Internet Movie Database. Essa plataforma, ela tem votações online para os seguidores, para as pessoas poderem votar no melhor filme, nos melhores filmes de todos os tempos. No caso, o ranking está atualizado dos filmes entre 1950 e 2024. O primeiro colocado nesta lista de 2024 é o filme, um clássico do cinema, né, que é o Um Sonho de Liberdade, com Tim Robbins e Morgan Freeman. Então é um filme muito interessante sobre a questão lá daquele banqueiro que é condenado à prisão perpétua, e lá na prisão ele vai aprender a dura vida. Então é muito interessante. Quem já assistiu, é um filmaço, né? Um Sonho de Liberdade. Bom, mas o ranking aí da plataforma IMDb traz, claro, grandes clássicos do cinema que estão bem colocados na visão do público lá da plataforma, que são Pulp Fiction, por exemplo, do Quentin Tarantino, Matrix, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Tem também Um Estranho no Ninho, um clássico com o Jack Nicholson, o Poderoso Chefão 1 e 2, O Senhor dos Anéis, também tem duas da franquia muito bem votadas, Forrest Gump, A Lista de Schindler, né? Nossa, é muita coisa. O Império Contra-Ataca, do Star Wars, enfim, muitos filmes que estão muito bem colocados e não poderiam deixar de frequentar então esse ranking dos melhores filmes entre 1950 e 2024, segundo votação online lá na plataforma IMDb, assunto do Nexo Jornal. Por fim, a respeito do assunto da fome no mundo, que eu acabei de falar aí num dos tópicos do nosso programa, desperdício de comida, indico hoje um livro do jornalista argentino Martín Caparrós. O livro se chama
A Fome. Ele foi publicado no Brasil pela editora Bertrand Brasil. É uma reportagem fabulosa sobre o fenômeno da fome no mundo inteiro. Então esse cara, ele viajou os 4 cantos do mundo, observando, colhendo dados, fazendo entrevistas sobre o fenômeno da fome, falando deste assunto, entrevistando pessoas, autoridades e revelando fatos que estão por trás deste fenômeno. Por que em alguns lugares a fome, inclusive, ela é produto de ações de grandes multinacionais, de grandes empresas. Então tá aí a dica, encerrando o nosso Rádio de Bolso, o livro A Fome, do jornalista argentino Martín Caparrós, nesta segunda-feira, começando o mês de abril de 2024. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência e até o próximo programa.